Olá a todos! Muito feliz em vê-los para este novo vídeo. Antes de mais nada, isto não é um conselho de investimento, façam suas próprias pesquisas antes de investir. Então hoje vamos falar sobre o Web3. O que é o Web3? Até agora, você provavelmente já ouviu a expressão Web3 mais de uma vez. Talvez isso tenha surgido no trabalho ou durante um jantar entre amigos, onde lhe explicaram durante 10 minutos por que o Dogecoin tem um main SpaceX na Lua. Todo esse discurso sobre o Web3 pode ser um pouco desconcertante. Afinal, a maioria de nós ainda está se adaptando à nova realidade sociopolítica criada pelas redes sociais, de modo que a ideia de uma nova versão da internet pode ser um pouco esmagadora. Mas estamos aqui para explicar tudo para você. Antes de começar, é importante notar que o Web3 ainda está em seus estágios iniciais. Como tal, ele está evoluindo rapidamente e continuará a evoluir por algum tempo. Embora a forma final do Web3 não se concretize tão cedo, temos uma boa compreensão de seus princípios fundamentais. Mas para entender tudo, é útil fazer uma viagem ao passado, pois a história da internet torna muito mais claro o seu futuro. O que é o Web 1.0? Até agora, houve duas versões anteriores da internet, o Web 1.0 e o Web 2.0. O Web 1.0 foi a era dos dinossauros da internet, do meio dos anos 80 ao início dos anos 2000. Ele nasceu de um trabalho que começou em 1973, quando a DARPA dos Estados Unidos iniciou pesquisas sobre protocolos que permitiriam aos computadores se comunicarem em uma rede. Para os não iniciados, os protocolos são regras padronizadas e predeterminadas que permitem que dispositivos conectados se comuniquem entre si em uma rede. A primeira versão da web era descentralizada, o que significa que ela se baseava em uma série de protocolos abertos e gratuitos. Ao contrário dos protocolos proprietários, os protocolos abertos não são detidos por uma autoridade centralizada ou limitados aos produtos de uma empresa específica. Muitos desses primeiros protocolos web, como o HTTP para a web, SMTP para e-mails e FTP para transferência de arquivos, servem de base para as aplicações modernas da internet que conhecemos hoje. Durante o Web 1.0, a internet consistia principalmente em uma série de páginas ligadas por hiperlinks, não havia visuais adicionais ou seções de comentários como os que vemos quando usamos a internet hoje. Os internautas não eram nada mais do que destinatários passivos de informações e não podiam interagir ou responder ao que encontravam. O principal interesse dos proprietários de sites era difundir informações para o maior número possível de leitores e não se engajar ativamente com aqueles que visitavam seus sites. Quando sites como o IMDb nasceram, as páginas web eram apenas um punhado de links, e isso era praticamente tudo o que havia na internet. Então, o que é o Web 2.0? Há 20 anos vivemos com o Web 2.0. Ela não se caracteriza por uma virada técnica. Em vez disso, ela resulta de uma mudança na forma como usamos a internet. O Web 2.0 é uma versão da internet que permite aos usuários comuns criar, compartilhar e publicar conteúdo. O indivíduo médio não é mais um observador passivo. Em vez disso, ele desempenha um papel ativo na criação da internet. Para ilustrar exatamente o que isso significa, uma loja de comércio eletrônico no Web 1.0 era apenas uma longa lista de produtos e preços. No Web 2.0, os usuários podem usar um site de e-commerce para efetuar pagamentos, acompanhar seus pedidos, publicar avaliações, solicitar reembolsos, etc. Na verdade, os sites Web 2.0 incentivam ativamente os usuários a participar e aumentar seu engajamento. Infelizmente, para encontrar uma empresa ou uma marca, as pessoas dependem de uma pesquisa no Google. Para encontrar artistas, as pessoas contam com o Instagram e o Spotify. E para encontrar produtos, as pessoas contam com a Amazon. Você já viu a tendência. Plataformas como Google, Spotify, Amazon, Facebook e todos os outros grandes nomes do Web 2.0 servem como agregadores de dados centralizados. Eles são intermediários entre os fornecedores e os consumidores. Essas plataformas, que criam valor principalmente ao permitir interações diretas entre os grupos, ganharam popularidade com o Web 2.0. Na verdade, elas agora dominam a economia mundial e estão entre as empresas mais rentáveis do mundo. Isso veio com alguns problemas. Os problemas do Web 2.0. Vamos pegar o Facebook como exemplo.
No início, o Facebook fornecia um serviço valioso. Venha para o Facebook, conecte-se com seus amigos e compartilhe seus pensamentos com eles. À medida que mais e mais pessoas afluíam ao Facebook para ver o que seus amigos e empresas estavam fazendo, a mina de dados de usuários do Facebook aumentava. Cada clique ou curtida se tornou um ponto de dados financeiramente valioso, e o Facebook reconheceu que as empresas estariam dispostas a pagar para colocar seus produtos na frente de novos assinantes e até mesmo seus assinantes existentes. Então ele começou a chamar nossa atenção na forma de espaços publicitários. Hoje, o Facebook é um intermediário que determina quando e como os usuários e as empresas interagem e se engajam. O Google faz mais ou menos a mesma coisa com suas plataformas de publicidade e a Amazon com seus produtos em destaque. Se você ainda não vê o problema com isso, vamos resumir. No Web 2.0, esses intermediários detêm todo o poder, eles possuem todos os nossos dados e ditam o que podemos e não podemos fazer online, reservando-se o direito de fechar nosso acesso às plataformas quando bem entenderem. Não importa de que lado da linha política você esteja, todos vocês viram o poder desses intermediários, como com a suspensão da conta do Twitter do ex-presidente americano Donald Trump. Os intermediários também determinam com quem podemos interagir e quando, vendendo nosso tempo e atenção aos melhores anunciantes. Finalmente, como se isso já não fosse suficiente, a maioria das ferramentas e serviços que usamos na internet são centralizados em lugares como os serviços de nuvem AWS da Amazon. Se você não sabe, quase 1/3 da internet passa pela AWS. Para aqueles que estão preocupados com a privacidade dos dados, que temem o imenso poder que acompanha uma tal centralização, o Web 2.0 apresenta riscos profundamente perturbadores. Então, entre na blockchain e no Web 3. A etapa seguinte ao Web 2.0 era conhecida como Web 3.0, até que Gavin Wood inventou o Web 3 por volta de 2014. Para o bem ou para o mal, o nome curto permaneceu. Então, o que é o Web 3? Em resumo, o Web 3 consiste em resolver todos os problemas que surgiram no Web 2.0. Esta próxima geração da internet visa transferir o poder das grandes empresas de tecnologia para os usuários individuais. Em vez de se basear em um único servidor centralizado, o Web 3 é construído em redes criptográficas alimentadas por uma cadeia de blocos, que permitem armazenar dados em dispositivos distribuídos, também chamados de nós, em todo o mundo. Se você não sabe o que é blockchain, recomendamos que assista ao nosso vídeo sobre isso. No final das contas, esses dispositivos distribuídos podem ser qualquer coisa, como computadores, laptops ou até mesmo servidores. Eles servem como estrutura para a blockchain, comunicando-se entre si para permitir o armazenamento, a difusão e a preservação dos dados sem a necessidade de um terceiro de confiança. Graças ao CNIL, a blockchain fornece um registro imutável, é um veículo descentralizado de prova de propriedade que não se parece com nada do que vimos antes. Com o Web 2.0, não tivemos outra escolha senão confiar nossos dados a grandes gigantes da tecnologia como Google e Facebook. Não tínhamos outra escolha senão contar com a AWS para muitos de nossos ferramentas e serviços. Além disso, tivemos que ter certeza de que eles usariam esses dados de maneira ética. Como vimos com o escândalo da Cambridge Analytica, é muito fácil usar nossos dados contra nós, e isso pode ter ramificações sociopolíticas globais. Problemas como este explicam por que a propriedade descentralizada de nossos dados e de nossa identidade, também chamada de identidade autossoberana, é mais importante do que nunca. Esta propriedade soberana é obtida através de carteiras digitais como MetaMask para as blockchains compatíveis com Ethereum e ETH, ou Phantom para a blockchain Solana. Um pouco como uma carteira no mundo real, uma carteira digital serve como identidade Web3, armazenando com segurança tanto sua moeda quanto seus dados. Esta carteira é interoperável, o que significa que pode ser usada de maneira transparente na internet e funcionar com diversos produtos e sistemas, permitindo que você escolha quais aplicações descentralizadas têm acesso à sua propriedade. Além disso, todas as transações e interações na blockchain são sem permissão, o que significa que não necessitam da aprovação de um terceiro de confiança para serem realizadas. Vamos ver por que isso é útil e necessário. Hoje, as pessoas precisam usar seu login do Facebook ou Google para acessar muitos aplicativos online,
o que as obriga a ceder seus dados, mas no Web3, os indivíduos serão proprietários de sua identidade. Ao substituir os terceiros pela blockchain, o Web3 desbloqueia modelos de negócios e cadeias de valor totalmente novos, onde os intermediários centralizados não são mais favorecidos. No final das contas, o Web3 tira o poder dos intermediários e o devolve aos indivíduos. Na verdade, já estamos vendo isso com os NFTs. Muitos artistas, músicos e outros criadores começaram recentemente a experimentar maneiras de receber renda pelo seu trabalho. Uma grande parte disso pode ser atribuída à função dos contratos inteligentes, que são acordos predeterminados programados em uma blockchain que são executados automaticamente uma vez que as condições especificadas são atendidas, mais especificamente com os NFTs. Os contratos inteligentes permitem estruturas de royalties secundários, o que significa que os criadores são pagos sempre que seu trabalho muda de mãos no mercado livre. Graças a essa mudança fundamental na cadeia de valor, os criadores ganham mais do que nunca e estão lentamente modificando o estereótipo dolorosamente verdadeiro do artista faminto. Esta é a essência do motivo pelo qual você deve se importar com o Web3. Agora algumas perguntas e respostas. Como o Web3 está conectado ao metaverso? Embora os termos Web3 e metaverso sejam frequentemente usados de maneira intercambiável, eles não deveriam ser, eles não são os mesmos. O metaverso é melhor definido como uma mistura do mundo físico e virtual. Os defensores do metaverso argumentam que um futuro assim é inevitável e que os humanos passarão um dia a maior parte de suas horas de trabalho em uma realidade virtual de uma forma ou de outra. A ideia recentemente ganhou popularidade quando o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, apostou alto no metaverso ao renomear sua empresa de mídia social para Meta. O Web3 é uma versão descentralizada da internet e não tem nada a ver com isso. Embora muitos protocolos Web3, como os NFTs ou as transações de criptomoedas peer-to-peer, possam ser usados no futuro metaverso, o Web3 não é o metaverso. Quais são os problemas com o Web3? Para começar, mudanças importantes vêm acompanhadas de riscos significativos. Uma das melhores partes do Web3 é ter a plena propriedade dos seus dados, mas isso também é o pior. O espaço Web3 ainda é um velho oeste cheio de maus atores. Sem depender de uma autoridade centralizada, você é totalmente responsável pela segurança dos seus dados e da sua moeda. É, portanto, crucial estar sempre em alerta. Também há problemas de escalabilidade. Embora poucas pessoas digam que a descentralização é uma coisa ruim por si só, as transações são mais lentas no Web3, precisamente porque são descentralizadas. As modificações devem ser tratadas por um minerador e propagadas através da rede, o que leva tempo e, na verdade, está longe de ser uma lista exaustiva de preocupações. No entanto, o Web3 ainda é inicial e muitos desenvolvedores estão trabalhando ativamente para resolver os problemas atuais. Então, o principal ponto a reter é o seguinte: o Web3 é concebido como a próxima etapa da internet. É uma era da internet descentralizada e focada na privacidade, onde os usuários possuem seus dados e os benefícios são transferidos dos intermediários centralizados para as mãos dos criadores e de sua comunidade. Se os desenvolvedores que estão trabalhando nos problemas atuais tiverem sucesso, poderemos chegar lá. Obrigado a todos por nos acompanharem. Nos vemos no próximo vídeo. Enquanto isso, você pode assistir aos nossos outros vídeos disponíveis. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seus comentários e compartilhar o vídeo com alguém que precise vê-lo. Até breve.